a direita está crescendo na Europa, levou boas cadeiras no Parlamento Europeu, né? E os partidos beneficiados aí, o AfD na Alemanha, que é neonazista, não me peça para dizer outra coisa. O Irmãos da Itália, na Itália, óbvio, e isso aqui é um partido em homenagem ao Mussolini. Também não dá para dizer nada diferente disso. Na França, você tem aquela Frente Nacional, que agora mudou de nome, chama Rassemblement National, e lá está tudo muito centralizado na figura daquela Marine Le Pen, que está passando por um processo meio que de Tarcísio, assim, sabe como? De se tornar palatável, de se tornar assim uma coisa limpinha, menos extrema, né? E aqui na nossa ponta, quem está comemorando o sucesso da extrema-direita europeia é o Jair, pô. Olha lá, ó. A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Todo o establishment está espumando de ódio, distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. Enfim, tá aí o Jair Bolsonaro, né? E aí, no meio disso, na França, o presidente Macron, ele dissolveu o parlamento, que é uma prerrogativa que ele tem nesse sistema semipresidencialista aí, né? Mas visa dar alguma sustentabilidade interna para ele. O que é discutível, porque agora vai ter nova eleição e vai que a direita leva tudo, né? Bora com o Estadão. Analistas políticos têm lido esse movimento do Macron como uma aposta muito arriscada. É uma espécie de all-in contra a extrema-direita francesa. Atualmente, o Macron não tem maioria na Assembleia Nacional. Por isso, ele tem sofrido para aprovar projetos de interesse do seu governo. Das duas, uma. Ou ele pode reverter esse cenário ou fortalecer ainda mais a extrema-direita. Se o partido de Marine Le Pen sair vitorioso nas eleições legislativas, eles vão ter o poder de eleger um novo primeiro-ministro. Ou seja, Macron teria que lidar até o final do seu mandato, que vai até 2027, com um chefe de governo da oposição. Atualmente, quem ocupa esse cargo é o seu aliado, Gabriel Attal, de 35 anos. E foi exatamente isso que aconteceu na última vez que o parlamento francês foi dissolvido, lá em 1997. Naquele ano, o presidente de direita, Jacques Chirac, antecipou as eleições, mas foi a esquerda quem saiu vitoriosa. E Chirac acabou forçado a governar com os seus rivais socialistas até o final do mandato. De qualquer maneira, se isso acontecer, Macron e o seu partido também podem atingir algum lucro político, segundo os analistas. Vou te explicar por quê. A ideia é que, com um primeiro-ministro de extrema-direita, o grupo político de Marine Le Pen pode ficar mais exposto, sofrer mais pressão popular e, assim, acabar se enfraquecendo até a próxima eleição presidencial, que, como eu disse, vai ser em 2027. Ou seja, Macron basicamente assumiu que está num momento de fraqueza política e apostou nessa dissolução como uma forma de ultimato aos franceses, para tentar barrar os extremistas e recuperar algum prestígio político e força do seu governo. Se isso vai acontecer ou não, resta esperar as eleições legislativas no país. Fato é que a França e a Europa parecem mergulhadas na maior onda de extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial. Acho que deu para entender, né? Então, a extrema-direita saiu bem no Parlamento Europeu e agora, com uma aposta arriscada do Macron, poderia levar a França, na pior das hipóteses, né? A gente olha para isso assim, assoberbado, assustado, né? Nos Estados Unidos, a situação também não é muito mais salutar. Você tem um Biden cada vez mais enfraquecido em muitos sentidos, um Trump em ascensão novamente, né? E aí eu tenho que perguntar para o Renato aqui. Às vezes fica parecendo que o futuro é fascista. Como é que a gente lida com isso, cara? Olha, enquanto a gente não enfrentar a questão central desse processo, a gente não vai conseguir estancar essa hemorragia. Qual é a questão central? É que tanto os liberais como Macron são, na verdade, capitalistas. Advogam a tese do capitalismo e do capital enquanto elemento determinante das relações sociais. E isso não é apenas a venda de uma mercadoria. Isso é uma série complexa de eventos e relações, como, por exemplo, a imposição da ideologia da meritocracia, como um desses fenômenos,
que gera uma competição acirrada na sociedade, todos contra todos, aquele que mais tem também direitos e etc. E o que é aqueles que menos têm são descartados também. E o que é o fascismo? É o liberalismo levado a sério, com um braço muito mais autoritário, para eliminar de forma mais direta esses refugos do capitalismo. A massa de empobrecidos, de desempregados crônicos, de pessoas que eu já estive lá. Eu já fui um desses. E não era um governo fascista. Ao que me lembro, é o próprio FHC. A década de 90 no Brasil foi uma das mais violentas da história do Brasil. O próprio governo Lula, a população carcerária no Brasil aumentou em progressões inéditas. A era do encarceramento também. O número de mortes, o Brasil continuou sendo o país em números absolutos mais violento do mundo. Então, para a população, a continuidade é que é o pesadelo. A mudança só pode trazer salvação. E a população está cada vez mais apostando em mudanças, cada vez mais mais extremas, melhor. Agora, quem vendeu o extremo, a mudança, não fomos nós que ficamos falando, vamos manter as instituições, vamos conservar o que a gente tem, a gente está perdendo os direitos que já foram adquiridos, a gente tem que voltar para o reino de ouro. Mas quando que foi esse reino dourado? Quando que foram esses bons tempos? No Brasil não passou, não. Esse evento não passou na minha casa. Nos barracos, se passasse, era capaz de derrubar o barraco. Entendeu? Então, e daí a esquerda, e daí a direita, não, vamos mudar tudo, mudar tudo para que tudo continue igual. Ou pior, porque mantém o Paulo Guedes. O que é o Paulo Guedes? É o mercado, é a garantia do capitalismo selvagem absoluto, da essência. Então, eles não vão transformar nada. Se o central eles querem manter, então eles não vão transformar nada. Agora, por outro lado, costumes, não sei o quê, banheiro unissex, arma, indústria das armas, e mata a gente. Vamos matar, vamos empreender, vamos matar. Vamos dominar, vamos colocar câmera, vamos impor vigilância, disciplina e começar a totalizar, militarizar, né? Então, esse é um exemplo daqui, mas é um exemplo também dos Estados Unidos, é um exemplo da maioria. É claro, esses países europeus têm uma grande característica que é a fonte onda imigratória, né? A imigração que une essa direita europeia é isso. A imigração é o efeito colateral, é o efeito colateral, não, é o efeito bumerangue da colonização. Porque eles foram colonizar e normalmente são os países que eles colonizaram, exploraram e destruíram é que querem também aproveitar de um pouco dessa prosperidade que saiu das suas terras, muitas vezes. Só que daí eles fecham porque a globalização sempre teve essa proposta, né? A globalização capitalista, né? Porque a globalização foi o fenômeno do capitalismo. Sempre teve essa proposta de livre circulação de mercadorias para colonizar a partir do mercado, mas de estrito rigor, né, nas fronteiras, para que as pessoas não circulem com essa mesma liberdade. E hoje a gente vê isso também levado à última consequência. Ou seja, é também um fenômeno desse capitalismo inicial. Então, o fascismo é fenômeno da crise do capitalismo. Tá, esse modelo de democracia liberal que a gente tem parece bem desacreditado, né? No nosso campo tem um monte de gente que não percebe que não está indo adiante, né? Na extrema-direita nem se fala, a ideia também é de ruptura. A gente está no final desse modelo, cara? Olha, não sei, porque a história me parece um pouco cíclica, né? Porque se você for ver a década de 40, 30 na Europa, foi também uma crise capitalista, né? E a Primeira Guerra também, de imperialismo, e o imperialismo, naquele momento, era a expansão do próprio capitalismo. O capitalismo é um instrumento, e ainda é, né, do próprio imperialismo, né? E me parece que as coisas vão e voltam de forma dialética e cíclica. Por isso, o inferno é a continuidade, porque parece que vai ser sempre assim, né? E a experiência é sempre essa transformação. Mas, por outro lado, eu acredito que nós temos que romper com isso a partir de uma proposta à altura do estado de exceção em que vivemos.
A gente vive num momento extraordinário por conta da crise. Extraordinário não quer dizer que é bom para quem está nos assistindo, quer dizer que é diferente, fora do comum. E esse momento abriu uma possibilidade de transformação que a população quer se agarrar. Nós temos que exercer também os nossos sonhos, fazer eles virarem práticas discursivas e políticas públicas, como, por exemplo, o sonho da reforma agrária, o sonho de um salário mínimo digno, de uma taxação de fortunas, nem que se compre batalhas ferozes. Só que a gente vive num governo de conciliação, né? Não de colisão e nem de conflito. Esse modelo de conciliação, esse sim. O capitalismo não diria, infelizmente, que ele está com os dias contados nesse modelo dele. Não está, mas essa política de conciliação, ela já se esgotou. Maravilha. Muito obrigado, Renato, pela resposta. A gente vai fazer um breve intervalo, aí a gente tem mais alguns assuntos da pauta do dia aqui para tratar, se o tempo aqui, se a agenda do Renato permitir. E no final, a grande pergunta que eu quero fazer para ele tem tudo a ver aqui com essas últimas frases que a gente ouviu do Renato. Eu quero saber qual é a utopia dele. Não, a distopia todo mundo sabe qual é. Agora, pensar na utopia, pensar em como o mundo deveria ser, esse é um exercício de imaginação que consome um pouco mais, né? Tem que ter mais imaginação. A gente vai chegar lá. Bora pro intervalo aí.